Um pequeno áudio para conhecer um pouco a história, né? De fato, a vida de comunidade tem muitas coisas que vão acontecendo e que não são compartilhadas ou partilhadas ou até mesmo percebidas pela comunidade. Hoje eu queria partilhar um pouco a questão da mobilidade, ou seja, do automóvel da paróquia, né? Visto que eu comecei a paróquia, então faço parte um pouco de toda essa história, né? O nosso primeiro carro, ele foi um Gol 1.0, que com muita insistência eu busquei recurso na Advantage, na Alemanha, e naquele momento eles nos concederam um recurso, me parece que exatamente era US$ 9.000 naquela época. Não sei a cotação, mas deu para comprar o carro, provavelmente foi uma coisa de 17 mil, o carro custava 21 mil naquela época, e a gente completou e tivemos o primeiro carro. Esse carro nós ficamos, acho que mais ou menos 6 anos, e houve um momento em que ele teve uma batida. Recordo o saudoso seu Ítalo, que recuperou o painel da frente ou de trás, não me lembro exatamente, e aí ficamos com o carro, né? E aí um pouco vaidoso na época, né? Depois do carro batido, tentei, né, uma possibilidade de comprar outro, né? Foi um certo momento, um arrepio de alguns, porque estávamos no processo de construção, achavam que não era o devido, mas beleza. Aconteceu que, entre trancos e barrancos, conseguimos, né, comprar, adquirir para a paróquia o Polo, que é 1.6, que acho que foi a segunda geração do Polo, né, que foi em 2010, e ficamos com ele aí por 11 anos, e, e a minha perspectiva era continuar com ele até o final da minha estadia por aqui. Mas, de fato, houve um desvalorizamento com todos esses anos, 11 anos, já 110 mil quilômetros, né? De fato, nós pagamos nele 48, alguma coisa, 47. Hoje está em torno de 23, 25 mil. E tantas coisas que a comunidade nesses últimos tempos, né, diante da morte do meu pai, me ajudou e colaborou. E de fato o carro é uma coisa um pouco superficial, né? Colocar a comunidade para a troca de um carro, isso gera um transtorno, pessoas acham que é necessário, outras acham que não. E de fato talvez não seja tão necessário, mas ao mesmo tempo a gente vai deixando fazer o tempo, vai defasando e se torna quase que impossível a troca de um carro. E diante da morte do meu pai, houve um seguro e tal, e tenho utilizado esse seguro para acertar as coisas em casa e tal, organizar um monte de coisa que precisava ser reorganizada financeiramente e tal. E, de fato, a comunidade também faz parte da minha família, né? De fato, e muito faz parte. E achei por bem que eu poderia doar, né, o valor para a troca de um carro, complementando, né, tirando o valor do carro, mas completaria com uma doação desse dinheiro que ainda me resta um pouco, né? E de fato eu fiz isso, porque se eu for ficar um bom tempo aqui, bom, eu fico com esse e não vou trocar mais, porque de fato será impossível, né? Mas se eu partir, pelo menos aquele que vem tem nessa dimensão de automóvel, tem alguma coisa nova que se tem a pretensão de mudar ou de alguma coisa, ele tem valor agregado e é possível fazer isso sem tanto gasto, né? E de certa maneira, com essa doação que eu fiz, a gente não usa, né, dinheiro nenhum daquilo que a gente tem guardado para dar continuidade à construção, que penso que até março a gente já começa, né? Retomamos o fechamento. Então, conservo todo aquilo que nós temos guardado para isso, não utilizando nada desse valor, e ao mesmo tempo possibilitando que a paróquia tenha um automóvel novo que lhe dá condições, né, de ter um carro aí com valor para que numa possibilidade lá na frente, se for preciso, se vir alguém e quiser trocar, tem um valor agregado aí que facilita essa troca sem um desgaste também para a comunidade. Mas quanto eu ficar, ele fica também aí, vai ser o carro aí
que vai permanecer até a meu final da estadia por aqui. Então, um pouco comentando isso, deixando à parte toda essa situação, porque depois, né, tem aquelas coisas de pessoas que não sabem do que está acontecendo, né, começam a dizer, meu padre está gastando dinheiro com carro no lugar de fazer a construção. Aí vocês podem, né, esclarecer, dizer, não, simplesmente o dinheiro da construção é da construção. O padre teve uma parte que lhe coube da herança da morte do seu pai, e ele doou uma parte para que houvesse essa troca de carro, então não houve nenhum gasto do dinheiro da comunidade. É uma doação do padre para manter o automóvel atualizado, com valor agregado, para que a comunidade tenha aí um carro com valor para troca, se for necessário, se não, para muito mais anos, aí, mais uma década, um pouco mais, com carro que não tenha tanta despesa, né? Porque nas últimas revisões, né, tivemos uma despesa grande, que vai passando o tempo, isso vai se tornando mais caro, né? E pelo menos tem um bom tempo aí que as revisões são valores mais curtos, né? mais simples. Né? Então, um pouco essa partilha também para vocês saberem toda a história e as tratativas dos automóveis que a paróquia teve ao longo desse tempo. E se alguém surgir com aquela fala um pouco, né, inoportuna, né, a gente pode dar os caminhos, né, explicar para as pessoas que de fato a comunidade não gastou, não mexeu no seu fundo de construção, porque de fato isso veio um fundo aí proveniente do falecimento do meu pai. Então destinei esse valor para que a paróquia não tivesse gasto e ao mesmo tempo atualizasse, né, o seu veículo, certo? Só uma partilha para que a gente não tenha, né, depois falas, né, maldosas ou falas desnecessárias. Né? Se uma grande maioria sabe dos fatos, a gente consegue vencer as falas desnecessárias. Né? Agradeço, só por colocar à parte um pouco também a história, mas também esse momento que a gente vai estar realizando essa transação.